Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma aula hoje. Agora começa um novo assunto. E esse novo assunto é climatologia. Então aí eu já mostro de cara para vocês um mapa mundi mostrando os tipos de clima existentes do planeta. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que mais ao centro, né, mais próximo à linha do Equador, nós temos uma predominância de climas quentes. Os climas frios, eles já ficam mais na zona temperada, né, tanto na norte quanto na sul, próximo às zonas polares. Tá? Temos os climas temperados, que é justamente próximo aos trópicos, e de altitude, que aí acaba se espalhando por todas as regiões do planeta, pelo motivo, né, de elevação das montanhas. Então, quanto mais alto, a gente acaba mudando também o tipo de clima, beleza? Mais à frente eu vou falar de cada um, caracterizando respectivamente, né, esses tipos de clima. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é a diferença que existe uma definição para tempo, que chamamos de tempo atmosférico, e também a gente tem uma definição específica para clima, tá? E aí, quando a gente fala em tempo, a gente está falando sobre o estado momentâneo, tá? Que ele pode se modificar a qualquer momento. Agora, quando a gente fala o clima, já é uma configuração mais definida, mais permanente, né? E ele tem um tempo maior para ser definido. Geralmente, para você definir um clima, a gente estuda pelo menos 30 anos o tempo atmosférico daquela região, para definir o tipo de clima que tal lugar pode ser. Tá? Então, o tempo atmosférico ele é momentâneo. Então, quando a gente fala sobre isso, é que de manhã, por exemplo, fez um frio e à tarde o sol apareceu e começou a ficar calor. E isso ele vai mudando, né, automaticamente durante o dia e acaba sendo modificado em regiões. Beleza? Então, vocês têm que entender que tem essa grande diferença. E isso, para definir o clima, tem, como eu já falei para vocês, tem que estudar em média 30 anos, todos os dias, o tempo atmosférico de tal região, pelo lugar, né, pelo qual vocês acham onde eles querem justamente saber o local específico para saber o clima. Beleza? Vamos lá. Agora, no clima, a gente tem vários tipos de elementos. Tá? E aí, o que são esses elementos climáticos? Eles são grandezas atmosféricas que podem ser medidas instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos, né, que acabam variando no tempo e no espaço, que acabam se configurando como um atributo básico para definir um clima de uma região. E aí a gente tem alguns elementos climáticos, que é a radiação, a temperatura, e pressão e também umidade. Então vamos ao primeiro, radiação. A radiação climática, em linhas gerais, a gente pode definir como calor que vem da atmosfera. Como a maior parte, né, ela vem proveniente do Sol, mas também ela tem uma influência de nós seres humanos. E outra, tem os elementos naturais e não só os elementos naturais, os artificiais, que acaba refletindo naquele calor que já existe. A radiação, ela, nesse caso que é a solar, ela acaba se vindo de várias formas, tá? Que essas várias formas, ela tem uma intensidade maior em algumas regiões e acaba ajudando nessas formações das zonas térmicas do planeta. O outro tema é a temperatura, né? Que é o calor também da mensuração da atmosfera, que tem, a gente sabe que existem duas formas de saber a temperatura, em graus Celsius e o Fahrenheit. E também tem uma forma que é menos utilizada, que é o Kelvin. Então, essas unidades, elas vão, né, proporcionando a esfera de calor. Só a hora do cálculo que acaba sendo diferente. A pressão atmosférica, quer dizer peso ou força, né, que é exercido sobre a nossa superfície. Então, ele, ao contrário de muitas pessoas acham, né, o ar em massa, ele consequentemente ele traz peso, né? Então essa pressão ela costuma ser medida em MB, quer dizer milibares.
E o último elemento climático que eu vou falar para vocês é a umidade, que é a quantidade de água, né, de uma forma gasosa presente na nossa atmosfera. E aí a gente tem uma umidade absoluta, que é a quantidade total da atmosfera, né, dessa água, e a relativa do ar, que é a quantidade de água da atmosfera em relação ao total necessário para que haja uma chuva. Tem lugares que a umidade relativa do ar sendo baixa, as pessoas que têm até problemas respiratórios acabam sofrendo por isso. Aí sai sangue no nariz, a garganta fica irritada. Então a gente precisa até ter uma quantidade, né, de umidade relativa do ar nos países. E aí, a gente também tem os fatores climáticos, né, que são os elementos naturais ou não, que eles acabam influenciando também o clima. Então, nesses fatores climáticos que eu vou passar para vocês, a gente tem o que faz a formação desses climas. Então, quando a gente dá, né, esse ponto mais específico, eu vou falar sobre altitude, a latitude, continentalidade e maritimidade, o relevo, a vegetação, a massa de ar, os seres humanos, a urbanização, entre outros aspectos que eu vou citar os principais para vocês agora. Então, ó, a latitude, né? Quando a gente fala, ela está totalmente ligada à radiação solar que a gente tem em relação à Terra, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, tende a ser mais o quê? Mais quente, beleza? Então, as temperaturas, elas aumentam nesse caso. Por outro lado, quando a gente fala sobre essas medidas rumo às zonas polares, e aí o que acontece? Acontece o inverso. Essas medidas de latitude, elas acabam o quê? Aumentando. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais afastado, ou seja, mais próximos aos polos, mais frio é. Beleza? Então, outro ponto que a gente também fala é a altitude. Então, a gente fala sobre as regiões mais altas, que a pressão atmosférica acaba sendo bem menor. E aí, a radiação, ela acaba tendo uma proporção menor, né? E assim a temperatura, ela costuma ser bem mais inferior. E quanto, né? O que faz a gente concluir que quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Lembrando, quanto maior for a altitude, a temperatura cai, ela diminui, né? E quanto mais próximo do nível do mar for, a temperatura já tende a subir mais. E isso faz com que o clima se modifique. Porque se for numa região onde a altitude é sempre alta, o que vai acontecer? Vai ser muito mais frio. Então, quando se tem o nível do mar, né, a altitude em relação ao nível do mar, então o que a gente pode dizer? A temperatura ela vai ser dinamizada pela porção, se ela vai estar mais próximo no centro do planeta, né, em relação à linha do Equador, ou afastada. Então a temperatura pode variar mais. Mas lembrando, vai ser a temperatura bem maior. A maritimidade ou continentalidade. Tá? A gente pode falar que a maritimidade é aquela aproximação do mar e o afastamento das áreas continentais. Então, quando a gente fala sobre a maritimidade, que há uma aproximação do mar e afastamento em relação às áreas centrais de um continente, o que acontece? Na maritimidade, a temperatura vai ser maior, vai ser melhor, a consequência de chuva, a umidade do ar acaba sendo até maior. Agora, quando eu falo em relação à continentalidade, já é diferente. É mais no centro do continente, afastado do mar. Então, o que acontece com a temperatura? Ela acaba se elevando. Ela ocorre, num caso, mais o que a gente pode especificar como mais elevada, vai ser mais calor. Então, vocês têm que entender que existe uma amplitude térmica grande, né, entre uma porção da maritimidade e a outra, né, da continentalidade. Então, lembrando, maritimidade, proximidade com o mar, afastamento das áreas centrais de um continente. Continentalidade, afastado do mar e mais centralizado no continente. Maritimidade, umidade do ar maior, tende a chover muito mais. Agora, no centro do continente, que está afastado do mar, tende a ser mais calor. Tá? E isso acaba influenciando a temperatura. Outra coisa são as massas de ar. E aí, a massa de ar ela tem a ver com a pressão atmosférica.
E aí, outra coisa que a gente pode dizer sobre a movimentação do ar, né? Esse é um movimento, ele ocorre em blocos de ar que a temperatura e a umidade elas vão formando essas massas de ar e aí transfere essas características para o clima, né? Onde tenha uma massa de ar mais quente, já está dizendo, ali vai ficar mais quente. Se aquela massa de ar for mais fria, tende a chover e a temperatura daquela região ali ela vai ser mais inferior. Ó, massas de ar, tem também as massas de ar polares, isso eu vou falar para vocês mais à frente. E aí elas vão diminuir ou aumentar a temperatura. No caso da polar, ela vai diminuir, beleza? E por isso que a gente fala, vai ter uma frente fria. Geralmente o lugar que vai receber essa frente fria é a parte litorânea, por influência do mar. Ou se for numa vegetação, isso também pode ocorrer, tá? Pode chover muito em um lugar por conta da influência da vegetação, que também é um fator climático aí que a gente vai falar. Aí, que é o próximo. A vegetação interfere no clima de várias formas diferentes, né? E aí o que acontece? Porque elas têm uma contenção e absorvem os raios solares. Então, onde tem muita vegetação, a temperatura fica mais amena, a gente não sente tanto calor, né? E ajuda a elevar a umidade daquela região, porque ocorre a chamada evapotranspiração, que é quando as plantas suam, né? E dali fica bem melhor. Como eu sempre brinco, eu falo assim, é melhor você estar no meio no verão da Avenida Brasil, ou você prefere estar numa floresta amazônica? Onde vai estar a temperatura mais agradável? Lógico que não uma floresta amazônica, né? Porque a evapotranspiração faz com que o clima fique mais agradável. A umidade do ar ajude muito. E outra, ajuda e provoca muito mais chuvas. Tá? Outro fator é o relevo. O relevo, ele também é influenciado pelo clima. Quanto mais alto for o relevo, ele pode impedir uma passagem de ar. E aí o outro lado acaba tendo o quê? O clima acaba sendo mais quente, beleza? Ou até mesmo tornar algumas áreas desérticas, né? Ou até mais seca, como acontece no Nordeste. E temos as correntes marítimas, que têm condições mais específicas da temperatura e vai influenciando diretamente no clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação ela aumenta e aí acaba se dispersando para outras regiões. Quando as correntes acabam sendo mais frias, aí a umidade do local e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser bem mais inferior, ou seja, menor. E o que faz essa região, ela acaba sugando mais as massas de ar que as outras regiões. E aí passam ter uma diferença, uma alteração no clima por conta disso. As correntes marítimas influenciam muito. Também, gente, eu botei ali a urbanização anteriormente. E a urbanização é um fator que a gente envolve a ação humana, que faz com que ocorra uma alteração do clima. Se tiver uma destruição de uma floresta, aquilo ali foi um fator que o homem fez, a gente vai ver a urbanização, vai ter mais asfalto, e aí a gente vai ter ilhas de calor, inversão térmica, a gente vai ter vários problemas que vai modificar o clima. A gente sabe que até o aquecimento global está fazendo com que a temperatura do planeta aumente. Então isso é um fator que o homem que provoca isso. Então é um dos motivos pelo qual influencia no clima. Tudo bem? E é por isso encerramos agora e na próxima aula eu prossigo com vocês. Um abraço.